Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Neste dia, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 26 do livro Atos dos Apóstolos. Nós damos assim: depois de deixar Corinto, o seguinte ponto de trabalho de Paulo foi Éfeso. Ele estava a caminho de Jerusalém, a fim de assistir a uma festividade que se aproximava. E sua permanência em Éfeso foi necessariamente breve. Discursou aos judeus da sinagoga, e tão favorável foi a impressão exercida sobre eles que insistiram para que continuasse seu trabalho entre eles. Seu plano de visitar Jerusalém o impediu então de demorar-se, mas prometeu que voltaria para eles, querendo Deus. Áquila e Priscila haviam-no acompanhado a Éfeso, e ele os deixou ali para que continuassem a obra que ele havia começado. Foi por esse tempo que um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso das Escrituras, chegou a Éfeso. Ele tinha ouvido a pregação de João Batista, recebido o batismo do arrependimento, e era uma testemunha viva de que a obra do profeta não tinha sido em vão. O relatório que a Escritura apresenta de Apolo é que ele é instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Áquila e Priscila, percebendo não ter ele ainda recebido toda a luz do Evangelho, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhes puseram o caminho de Deus. Por meio de seus ensinos, ele obteve mais clara compreensão das Escrituras e tornou-se um dos mais hábeis advogados da fé cristã. Apolo seguiu para Corinto, onde, em trabalho público e de casa em casa, com grande veemência, convencia os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Paulo havia plantado a semente da verdade. Apolo regou-a em seguida. O sucesso alcançado por Apolo na pregação do Evangelho levou alguns crentes a exaltar seu trabalho acima do de Paulo. Essa comparação de homem com homem suscitou na igreja o espírito de partidarismo que ameaçou deter o progresso do Evangelho. Durante o ano e meio que Paulo permanecera em Corinto, propositadamente apresentara o Evangelho em sua simplicidade. Paulo havia necessariamente adaptado às condições da igreja a sua maneira de ensinar. Muitos dos crentes coríntios haviam sido vagarosos em aprender as lições que ele procurara lhes ensinar. Inveja, desconfianças e acusações haviam fechado o coração de muitos dos crentes coríntios para a completa obra do Espírito Santo. Sábios, como pudessem ser, em conhecimentos seculares, ainda não passavam de crianças no conhecimento de Cristo. Paulo tinha procurado semear a verdade, a semente que outros deviam regar. Os que viessem depois dele deviam continuar a obra do ponto em que ele havia deixado. A ênfase de seus ensinos entre eles era Cristo e esse crucificado. Paulo viu que o caráter de Cristo precisava ser compreendido antes que os homens pudessem amá-lo ou contemplar a cruz com os olhos da fé. Paulo tinha procurado imprimir na mente de seus irmãos coríntios o fato de que ele e os ministros que com ele trabalhavam eram apenas homens comissionados por Deus para ensinar a verdade
que eles estavam todos empenhados na mesma obra e que igualmente dependiam de Deus para alcançar sucesso na obra. A discussão que se levantara na igreja com respeito ao mérito relativo de diferentes ministros não era do plano divino, mas foi o resultado de acariciarem os atributos do coração natural. Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais credes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Foi Paulo quem primeiro pregou o evangelho em Corinto e organizou a igreja ali. Essa era a obra que o Senhor havia lhe designado. Mais tarde, pela direção de Deus, outros obreiros foram admitidos para ocupar seu lugar e cargo. A semente semeada devia ser regada, e isso Apolo devia fazer. Ele seguiu a Paulo em sua obra, a fim de dar instruções posteriores e ajudar a semente a se desenvolver. Ele logrou alcançar o coração do povo, mas foi Deus que deu o crescimento. Não é o poder humano, mas o divino, que atua para a transformação do caráter. Nem os que plantam, nem os que regam promovem a germinação da semente. Ao obreiro mestre pertencem a honra e a glória que vem com sucesso. Nem todos os servos de Deus possuem os mesmos dons, mas são todos obreiros a seu serviço. Cada um deve aprender do grande mestre e então comunicar o que aprendeu. Deus deu a cada um de seus mensageiros uma obra individual, mas todos os obreiros devem coordenar-se em harmonia, controlados pela santificadora influência do Espírito Santo. A colaboração humana está oculta com Cristo em Deus, e Cristo aparece como o que leva a bandeira entre 10.000, como aquele que é totalmente desejável. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Graças a Deus, queridos, Deus nos fez de maneira distinta. Não existem duas pessoas iguais. Cada um tem as suas características, os seus pontos positivos, as suas virtudes, os seus pontos que se destacam sobre os demais, os seus talentos que Deus lhes concedeu, os dons que devem ser usados para a glória do Senhor e para a edificação do seu reino. E Deus espera que todos nós contribuamos com a pregação da graça de acordo com aquilo que Deus nos deu, de acordo com a maneira que Deus nos fez. Ninguém é igual a ninguém. Todos somos diferentes. Temos talentos distintos, características distintas, educação distinta e, consequentemente, a ação que podemos fazer por Jesus Cristo, embora convirja para o mesmo objetivo, ela é diferente das dos demais. Na leitura de hoje, nós encontramos a descrição de Apolo. Apolo era um homem dotado de grandes talentos naturais, um tremendo orador, um grande pregador. Teve a oportunidade de ouvir a pregação de João e ser batizado do seu batismo. Posteriormente, teve contato com a igreja cristã, e Áquila e Priscila, de modo muito especial, o levaram a aceitar Jesus Cristo. Então, Apolo se destaca como um evangelista. E agora, vai para Corinto e começa a trabalhar em Corinto. E ali em Corinto, a atuação de Apolo traz um dilema para a igreja. Paulo havia sido o fundador da igreja.
havia feito pelos coríntios tudo o que estava a seu alcance. Tirou-os do paganismo e apresentou a eles as bases do Evangelho, mas justamente para que eles compreendessem o Evangelho. Paulo não usou palavras filosóficas ou buscadas, argumentos complicados. Embora fosse extremamente culto, Paulo pregou com simplicidade. Apolo agora prega para a igreja, mas prega de maneira filosófica, rebuscada, usando argumentos homiléticos, técnicas de oratória, e conquista um grande número de adeptos, de tal maneira que as pessoas parece que agora não eram mais necessariamente seguidoras de Jesus, mas estavam divididas entre os pregadores de Jesus. Haviam os fãs de Paulo e os fãs de Apolo. É surpreendente como nós, como seres humanos, temos a capacidade de tomar como ídolos meros instrumentos humanos, chamados por Deus e usados por Ele, para a pregação da sua graça. Nós nos tornamos seguidores e simpatizantes de pregadores, de cantores, de missionários, de expositores com os quais nos identificamos. Foi Paulo quem primeiro pregou o Evangelho em Corinto e organizou a igreja ali. Essa era a obra que o Senhor havia lhe designado. Mais tarde, pela direção de Deus, outros obreiros foram admitidos para ocupar seu lugar e cargo. A semente semeada devia ser regada, e isso Apolo devia fazer. Ele seguiu a Paulo em sua obra, a fim de dar instruções posteriores e ajudar a semente a se desenvolver. Ele logrou alcançar o coração do povo, mas foi Deus que deu o crescimento. Não é o poder humano, mas o divino, que atua para a transformação do caráter. Nem os que plantam, nem os que regam promovem a germinação da semente. Ao obreiro mestre pertencem a honra e a glória que vem com sucesso. Nem todos os servos de Deus possuem os mesmos dons, mas são todos obreiros a seu serviço. Cada um deve aprender do grande mestre e então comunicar o que aprendeu. Deus deu a cada um de seus mensageiros uma obra individual, mas todos os obreiros devem coordenar-se em harmonia, controlados pela santificadora influência do Espírito Santo. A colaboração humana está oculta com Cristo em Deus, e Cristo aparece como o que leva a bandeira entre 10.000, como aquele que é totalmente desejável. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Graças a Deus, queridos, Deus nos fez de maneira distinta. Não existem duas pessoas iguais. Cada um tem as suas características, os seus pontos positivos, as suas virtudes, os seus pontos que se destacam sobre os demais, os seus talentos que Deus lhes concedeu, os dons que devem ser usados para a glória do Senhor e para a edificação do seu reino. E Deus espera que todos nós contribuamos com a pregação da graça de acordo com aquilo que Deus nos deu, de acordo com a maneira que Deus nos fez. Ninguém é igual a ninguém. Todos somos diferentes. Temos talentos distintos, características distintas, educação distinta e, consequentemente, a ação que podemos fazer por Jesus Cristo, embora convirja para o mesmo objetivo, ela é diferente das dos demais. Na leitura de hoje, nós encontramos a descrição de Apolo. Apolo era um homem dotado de grandes talentos naturais, um tremendo orador, um grande pregador. Teve a oportunidade de ouvir a pregação de João,
e ser batizado do seu batismo. Posteriormente, teve contato com a igreja cristã, e Áquila e Priscila, de modo muito especial, o levaram a aceitar Jesus Cristo. Então, Apolo se destaca como um evangelista. E agora, vai para Corinto e começa a trabalhar em Corinto. E ali em Corinto, a atuação de Apolo traz um dilema para a igreja. Paulo havia sido fundador da igreja. Havia feito pelos coríntios tudo o que estava a seu alcance. Tirou-os do paganismo e apresentou a eles as bases do Evangelho. Mas justamente para que eles compreendessem o Evangelho, Paulo não usou palavras filosóficas ou buscadas, argumentos complicados. Embora fosse extremamente culto, Paulo pregou com simplicidade. Apolo, agora, prega para a igreja, mas prega de maneira filosófica, rebuscada, usando argumentos homiléticos, técnicas de oratória, e conquista um grande número de adeptos, de tal maneira que as pessoas parecem que agora não eram mais necessariamente. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.